Boa tarde, eu vou apresentar sobre a eficiência de isolados de metarrísio anisofilae no controle da cigarrinha da raiz na cana-de-açúcar. Bom, primeiramente, o Brasil ele é o maior produtor de cana-de-açúcar, responsável por 25% da produção mundial. Entretanto, as pragas estão se tornando um obstáculo cada vez maior. No estado de São Paulo, a ocorrência de cigarrinha da raiz, a Marranarva fimbriolata, canaviais é observada a partir de setembro, normalmente com o início do período chuvoso. A adoção do corte mecanizado em substituição à queima ocasionou um acúmulo da palhada depositada no solo, influenciando diretamente no aumento de certas pragas, tais como a cigarrinha, pois torna o ambiente favorável, devido à retenção de umidade e favorece a proteção contra os inimigos naturais. Dessa forma, são necessárias medidas para controlar tais pragas e diminuir os danos econômicos causados. Sendo assim, os fungos Metarhizium anisofilae são inimigos naturais responsáveis pela eliminação de determinadas pragas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a cigarrinha da raiz, que é a Marranarva fimbriolata. A identificação dela é feita através da ocorrências de linfas que podem ser observadas pela formação de espuma esbranquiçada na base das plantas. O local, neste também pode ser encontrado os ovos de tamanho de até 0,5 milímetros, com formato alongado de coloração amarelada e com a proximidade da eclosão eles tornam-se mais escuros. As ninfas elas possuem coloração branca e são mais semelhantes aos adultos. Os machos, quando adultos, eles apresentam algumas modificações na coloração, que podem variar do amarelo palha ao vermelho vivo, com manchas longitudinais pretas que vão se reduzindo com até 13 milímetros. E a fêmea tem até 12 milímetros e apresenta coloração marrom avermelhada, com manchas longitudinais em toda a sua extensão. Aqui tem primeiramente uma imagem das espumas, onde ficam as ninfas e os ovos, que é utilizada para a proteção contra alguns inimigos naturais. E aqui é uma imagem de uma cigarrinha adulta. Agora eu vou falar sobre os danos que ela causa na cana-de-açúcar. As ninfas da cigarrinha das raízes são os principais causadores dos danos, sendo classificadas no grupo das pragas sugadoras. A sucção de seiva das raízes e radículas causam desordem fisiológica nas plantas, pois dificultam a translocação de águas e nutrientes, ocasionada pela desidratação do floema e do xilema, e consequentemente aumenta os teores de fibra. Durante o processo de alimentação, as cigarrinhas das raízes geram ferimentos que podem causar necrose de tecido e podendo levar à morte das raízes. O colmo pode ficar mais fino e até oco, devido ao murchamento causado pelo ataque da praga e até a morte das touceiras. Os adultos causam danos nas folhas e colmos. Com a sucção da seiva pelos adultos da cigarrinha das raízes, acontece a injeção de toxinas presentes na saliva, o que danifica os tecidos das plantas. Os danos podem ser identificados nas folhas em 3 estágios. Primeiro, pela produção de manchas cloróticas, que se tornam avermelhadas e posteriormente ficam com aparência necrótica. Desta forma, a capacidade fotossintética das plantas é reduzida e, consequentemente, a sacarose produzida pelas plantas também é afetada. Além disso, os pontos de crescimento também podem ser prejudicados, o que pode causar encurtamento dos entrenós. As perdas totais na produtividade ocasionadas pela ocorrência da praga pode chegar a 40%. Em alguns casos, pode chegar até 80%, quando não tem uma medida de controle adotada.
Aqui são as imagens dos danos causados nas raízes, no como e nas folhas da cana-de-açúcar. A utilização de Metarrhizium anisophilae no meio de cultura. Na última década, os estudos sobre o controle microbiano de pragas utilizando os fungos entomopatogênicos têm aumentado devido a algumas características de ações desses patógenos, como a sua atuação por contato e ingestão, a ocorrência em grandes quantidades no meio ambiente, sendo o solo o seu maior reservatório, e por serem mais difíceis de induzir resistência em seus hospedeiros, devido à sua grande variabilidade genética. O programa teve início em 1969, e a partir de 1975 o fungo passou a ser produzido em laboratórios das usinas de açúcar em Pernambuco. Uma das etapas mais importantes desde o programa foi a utilização de um isolado de Metarrhizium anisophilae altamente patogênico para praga, selecionado em bioensaios a partir de um grande número de outros isolados coletados na região. A época de aplicação e a concentração e o isolado do fungo influenciam no controle de população de Marranarva fimbrellata, que é a cigarrinha da raiz. Aqui tem umas imagens da ninfa e de outro inseto que foi infectado pelo fungo e já estava na fase final. Os experimentos com isolados de Metarrhizium anisophilae. O experimento ele foi realizado no período de 3 de novembro de 2002 a 5 do 4 de 2003, na usina de Cerradinho Açúcar e Álcool, no município de Novais, estado de São Paulo. A área experimental constituiu-se de uma plantação comercial de cana-de-açúcar de variedade SP80 1816, com 60 centímetros de altura, onde o primeiro e o segundo cortes foram realizados mecanicamente. Não foi aplicado vinhaça e a área apresentava infestação média de 3 ninfas por metro linear antes da aplicação do fungo. Foram avaliados os isolados IBCB 348, 408, 410 e 425 do fungo Metarrhizium anisophilae, os quais apresentaram eficiência maior de 70% de mortalidade confirmada no sexto dia após a pulverização em laboratório. Os isolados foram produzidos em substratos de arroz pré-cozido, e a aplicação ocorreu em 6 de novembro de 2002. Para cada isolado foram preparadas 5 parcelas de 1.050 metros quadrados, contendo 7 linhas de 100 metros de comprimento, passadas em 1,5 metro entre si, nas quais os isolados foram aplicados na concentração de 1,5 vezes 10 elevado a 12 conídeos por hectare, que equivale ao uso de 2 kg do arroz mais o fungo esporulado. As suspensões de conídeos foram preparadas pela lavagem do arroz mais o fungo em água, sendo a calda resultante filtrada no tanque no pulverizador. A pulverização foi realizada imediatamente após a preparação da calda, com um pulverizador de barras acoplado a um trator, com bicos leques de TF5 e volume de aplicação de 300 litros por hectare. Os pingentes direcionaram os bicos leques para ambos os lados da linha da cultura, com jatos atingindo 30% do como e 70% do solo, sem afastamento da palhada. As avaliações foram realizadas aos 15, 30
60, 90, 120 e 150 dias após a aplicação, observando-se o número de ninfas e adultos vivos mortos de cigarrinha, cada parcela. E foi avaliado o número de insetos em 2 metros lineares da linha da cana-de-açúcar em ambos os lados, perfazendo-se 3 pontos por parcela, distanciados de 40 metros para cada tratamento. Aqui tem uma imagem de como é o produto, que é o arroz mais o fungo por um lado, e uma imagem da aplicação na cana-de-açúcar. Os resultados. Decorridos os 30 dias da pulverização, observaram-se que os isolados IBCB 408 e o 425 apresentaram eficiência de controle de ninfas de 63% e 62%, respectivamente, e para os adultos a eficiência foi de 100%. Aos 60 dias após a aplicação, o isolado IBCB 425 foi o mais eficiente para controlar as ninfas, 48,4%. De maneira geral, não ocorreu diferença entre os isolados quanto à capacidade de controle das populações de Mahanarva fibrillata. Observou-se que apenas uma única aplicação de Metarhizium anizophyllae não é eficiente para a manutenção da população da cigarrinha da raiz, e abaixo do nível de dano econômico.